Fly me to the moon. Muito boa noite, senhores telespectadores da TV Com, canal 22. Este é o programa Nota Gente e Comentários. E nesta oportunidade estamos aqui sendo recebidos na residência do presidente do PMDB de Assis, o jornalista e advogado Ernesto Benedito Nobile. Na próxima quinta-feira, dia 17, nós teremos um evento bastante significativo e especial a ser realizado na Câmara Municipal de Assis no horário das 20 horas. O nosso deputado Hélio César Rosas vai fazer o lançamento do seu mais recente livro, que ele acaba de publicar, e que vai fazer o lançamento em primeira mão aqui para as autoridades, os políticos, os prefeitos, os amigos, as pessoas interessadas, enfim, na história de vida desse grande homem público que Assis teve e ainda tem, e que tem o seu nome ligado umbilicalmente à história do desenvolvimento de Assis, com várias conquistas marcantes. Só para o telespectador ter uma ideia, foi ele quem trouxe o Hospital Regional de Assis, quem construiu o Hospital Regional de Assis com 320 leitos, 12 mil metros quadrados, um investimento magnânimo na época em que foi erguido em Assis, e ele conseguiu isso através do governo do Estado. Isso apenas para lembrar a importância desse homem para Assis. E ele vai fazer o lançamento do livro agora, dia 17, e o Ernesto está convidando, como presidente do partido e como colega e amigo do deputado Hélio César Rosas, convidando as pessoas para prestigiar esse grande evento. E nós gostaríamos que ele falasse sobre isso e mostrasse para nós a capa do livro, que tem o título de Baú Revirado. Sem dúvida, Eli, você falou muito bem sobre o deputado Hélio César Rosas, que é o maior político de Assis vivo hoje, é o deputado Hélio César Rosas, está entre os 4 maiores políticos da história de Assis. A gente fala do Tunico Silva, do Rui Silva, do José Santini Sobrinho, do Abílio Nogueira Duarte e do Hélio César Rosas. Sem dúvidas, esses são os 4 maiores políticos da história de Assis. E o Hélio é o único hoje que está vivo, com 82 anos, gozando de plena saúde. E o Hélio Rosa continua ainda com muito prestígio, continua assessorando o vice-presidente Michel Temer. Ainda na última sexta-feira tivemos uma reunião em São Paulo, no PMDB. O deputado Hélio Rosa foi chamado para uma conversa de 2 horas com o vice-presidente Michel Temer no Hotel Maxud Plaza, em São Paulo. E o Hélio Rosa, sem dúvida, tem muita coisa para fazer ainda em prol da cidade de Assis. Então ele está convidando todos os políticos de Assis, né, os vereadores, os prefeitos da região, enfim, toda a comunidade de Assis, para que se faça presente na próxima quinta-feira, dia 17, às 20 horas, na Câmara Municipal. Vai ter uma grande noite de autógrafos, onde o deputado Hélio Rosa vai estar lançando o seu livro Baú Revirado, onde conta os causos, né, da sua vida política, da sua vida pessoal e também da sua vida profissional, né, durante mais de 40 anos de sua vida pública. Então a gente aproveita aqui, vai ter também uma homenagem, a Polícia Militar vai estar fazendo uma homenagem ao deputado Hélio César Rosas, por tudo que o Hélio Rosas fez em prol da Polícia Militar, né? E vai ter uma apresentação da banda municipal também lá, para dar um maior colorido às festas lá. E a gente espera o comparecimento maciço da sociedade de Assis para valorizar esse grande homem público, que sem dúvida é o deputado Hélio César Rosas. Sem dúvida nenhuma, é um político, um homem público que merece ser prestigiado em razão como eu já disse no início do programa, dos serviços prestados, relevantes serviços prestados à cidade de Assis, às pessoas mais carentes e, sobretudo, ao desenvolvimento da cidade. Assis está crescendo hoje graças ao trabalho que o Hélio Rosas e outros políticos, mas principalmente o Hélio Rosas, fez em prol de Assis, consolidando uma infraestrutura de serviços públicos que cidades do mesmo porte não têm ainda no estado de São Paulo. Sem dúvida, Eli. O Hélio Rosa marcou época em Assis. O Hélio Rosa é reconhecido não só na região de Assis, mas em todo o país e também internacionalmente. Ele já esteve representando o país em Cuba, esteve na Alemanha, esteve nos Estados Unidos, em vários países do mundo. O deputado Hélio Rosa já esteve representando em missão diplomática o nosso país. Então, o povo de Assis vai estar prestando uma justa homenagem, estando presente nesse lançamento desse livro, Baú Revirado, do deputado Hélio Rosas, e aproveitar para abraçá-lo, para revê-lo. Ele quer rever os amigos também de Assis, né? Ele mora em São Paulo, e fica um pouco aqui, um pouco em São Paulo, né? Com seus familiares.
Então ele está convidando, inclusive, a população que prestigie esse lançamento desse seu livro Baú Revirado. E do que trata esse livro, basicamente, Ernesto? São os principais causos, né, da sua vida pessoal, vida profissional. Ele relata, por exemplo, uma viagem para Cuba, ele relata a eleição do Tancredo Neves, ele relata a eleição indireta do Tancredo Neves, na época que o Juruna pegou 30 milhões de reais e devolveu o dinheiro, né? E os bastidores dos projetos que ele conseguiu aprovar, as dificuldades que são para conseguir aprovar projetos no Congresso Nacional, né? Então ele relata as conquistas em prol da Polícia Militar. Sem o Hélio Rosas, a Polícia Militar não existiria mais. Já seria extinta. Seria extinta. Então a Polícia Militar deve muito ao deputado Hélio Rosas. Tanto é que nunca ele é um civil e durante muitos anos foi o representante da Polícia Militar. Tanto é verdade que agora todos os oficiais foram convidados, os praças, enfim, todos os policiais militares do 32º Batalhão foram convidados e vão estar, inclusive, fazendo uma homenagem para o deputado Hélio Rosas por tudo que ele fez em prol da corporação durante os anos que ele exerceu o mandato de deputado estadual e deputado federal. Não se esquecendo de que ele foi também deputado constituinte em 1988. Sem dúvida, esse que foi o forte dele, onde ele conseguiu implementar os grandes projetos de interesse nacional. Lá ele explica direitinho como funciona. Uma vez a pressão dele chegou a absurdamente, não sei, 28, não sei por quanto, um negócio absurdo, eu quase desmaiar lá. Ele relata todos os fatos políticos relevantes. Coisas bastante curiosas para o público que desconhece a atuação nos bastidores da política de um homem público como o deputado Hélio Rosas, cuja carreira foi marcada pela seriedade, pela honestidade e pela probidade administrativa. Principalmente para os mais jovens ali, que não acompanharam na época isso. Tem recorte do jornal Voz da Terra, da época, e que relata, por exemplo, a conquista da região administrativa de Assis, né? E o Hélio Rosas não conseguiu só o hospital regional. Foi o término, foi uma luta para terminar. E, na verdade, a grande luta foi para equipar o hospital regional. Foi um investimento vultoso do governo do Estado. E eu mesmo consegui, na época, como vice-prefeito, uma verba de R$1 milhão do Hélio Rosas para urbanizar o Parque Buracão. Isso ninguém fala, mas foi uma verba de R$1 milhão. Vários conjuntos habitacionais, né, Assis, na época do Romeu e do Ernesto, foram conquistas também do deputado Hélio Rosas. Graças a ele, seu filho Elinho, que foi conosco na Caixa Econômica Federal, foi conosco no Ministério, em Brasília, abria a porta do seu apartamento em Brasília, né? Nunca, na época nossa, nós pagamos hotel em Brasília. Eu e o Romeu ficava no apartamento funcional do deputado lá, com cozinheira, com tudo, inclusive economizando para os cofres públicos. As viagens para Brasília eram dadas pelo deputado Hélio Rosas. A Prefeitura de Assis, na nossa época, nunca pagou uma passagem. Pelo menos para mim, na época, para o Romeu também não. Quer dizer, então o Hélio Rosas foi um grande político que ajudou todos esses políticos da região de Assis, o Cidinho de Lima mesmo, ganhou graças ao apoio intensivo do deputado Hélio Rosas, que abriu a porta da estrutura de suas rádios, seus jornais, enfim, da gráfica que eu comandava na época, em prol de eleger companheiros da região aqui, né? O Bino Rainho de Palmital, Brás Biondi de Palmital, enfim, o Cidinho de Lima, Florinda, Cruzália, Pedrinha, todos os companheiros que o Hélio sempre foi leal para quem foi leal com ele. Então o Hélio foi um grande político, não só para Assis, né, mas para toda a grande região de Assis. Agora, falando no presente, você tem a missão delegada pelo deputado Hélio Rosas de reorganizar e fortalecer o PMDB de Assis com vistas às eleições do ano que vem, não só de Assis, mas também na região. E como é que está esse trabalho? Como é que foi a delegação dessa responsabilidade para você, como PMDBista, para reerguer o partido em Assis e fazer com que o ano que vem o partido, inclusive, tenha condições de disputar as eleições municipais com chapa própria? Sem dúvida, foi uma delegação muito honrosa para mim, que eu vou estar dando seguimento ao trabalho do meu tio Abílio Nogueira Duarte, que foi fundador do PMDB de Assis, junto com o Hélio Rosas, e tantos companheiros do velho Manda Brasa, não é isso? Então nós estamos conseguindo, com muito trabalho, com afinco, com seriedade, contando com o total apoio do deputado Hélio Rosas, do seu filho, né, da Candoca Duarte, do Elton Maldani, que está junto conosco, e para a gente levantar o PMDB. O PMDB ficou meio adormecido uma época aí, não é isso? Mas a gente está dando continuidade ao que vinha sendo feito e procuramos ampliar. Conseguimos, graças a Deus, aumentar em 380 novas lideranças ali para o PMDB, entre médicos, dentistas, advogados, profissionais liberais, enfim, empresários, dentro de tudo. Foi fantástico a aceitação.
Então, eu estou contente, estou feliz que o PMDB praticamente dobrou de tamanho em apenas 4 meses. Nós vamos continuar com a nossa luta, montamos uma chapa fortíssima para vereador nas próximas eleições. Conquistamos a vinda para o partido do vereador Kiko Binato, que saiu do PTB, veio para o PMDB, né, da onde ele foi eleito na eleição passada, PTB-PMDB, né? E o Kiko Binato está representando o PMDB com dignidade, com responsabilidade na Câmara Municipal. Então, a gente confia muito nessa liderança jovem, que é o Kiko Binato, né, para que ele nos ajude a levantar ainda mais o PMDB de Assis. E falando em Kiko Binato, que é o vereador mais votado da história do município de Assis, com cerca de 3.500 votos, ele é um dos nomes aí cotados, ou pelo menos citados, indicados para concorrer às eleições municipais do ano que vem pelo PMDB. Como é que está sendo tratada essa questão da escolha do candidato? Vai haver convenções em março, não é isso? Para eleger o diretor final do PMDB. E o Kiko Binato, sem dúvida, é um nome forte dentro do PMDB, né? Existem outros nomes também, mas um dos mais fortes hoje está na ativa o vereador Kiko Binato, vem fazendo um trabalho de grande expressão na Câmara, de grande visibilidade, ele tem saído muito bem na oratória, tem feito um trabalho sério na Câmara, né? É um moço que tem muito futuro político pela frente, não é isso? Está começando agora. Tem apenas 34 anos de idade. Justamente, está começando agora, tem muito para aprender ainda, né? E eu acho que pela idade dele, pelo primeiro mandato, ele está saindo acima da expectativa, na minha avaliação. Ernesto, e você acha que as eleições do ano que vem, nós teremos um ambiente assim mais radical ou nós teremos um ambiente assim mais ameno na disputa pela sucessão do prefeito Ezio Espera? Tem momentos que eu avalio que vai ser uma maior guerra da história de Assis. Em alguns momentos eu avalio as disputas, tal, né, pelos comentários, pelos fuxicos, né, do dia a dia que a gente vê aí muito forte, denúncias, e mais denúncias contra o prefeito, né? Segundo você mesmo informou, mais de 114 denúncias, mais do que o Collor de Mello. Então o prefeito está sofrendo demais aí, né? Sofrendo demais com todo tipo de ataques que ele vem sofrendo. Então tem momentos que eu avalio, sim, mas tem momentos que eu acho que não, que lá na frente vai funilar. Vão ter no final 3 candidatos. Estou falando em 8, mas a eleição hoje é muito custosa. Uma eleição municipal hoje, uma eleição miserável. Custa 3 milhões de reais uma eleição hoje, assim. Miserável, a campanha é pobre. 3 milhões de reais. Então o partido tem que arrecadar dentro da legalidade, que é muito complicado. Hoje as leis estão muito severas nessa parte de partido político, né? Porque os grandes cometeram grandes erros. E a legislação saiu de cima para baixo. E, na verdade, está pressionando, na verdade, os de baixo aqui, que não recebe fundo partidário, que a gente tem que tocar o partido sem recurso nenhum, né? Ao contrário de que muita gente pensa que vem dinheiro de São Paulo, não é. Então, normalmente o candidato tem que ter um poder de arrecadação grande para poder suportar despesas, né, que são elementares na política, como publicidade, propaganda, enfim, carro de som, músicas, enfim. Sem dinheiro o carro não anda, né? Não, sem dinheiro o que move o mundo é o dinheiro, né? O dinheiro é o amor. Então, precisa ter muito amor, trabalhar bastante para o candidato, né? Ter bastantes companheiros e também ter um pouquinho, o mínimo necessário também, para que possa colocar uma campanha na rua. Ernesto, na sua visão, na sua experiência como político, qual o principal compromisso ou principais compromissos que o novo prefeito que vai assumir a chefia do Executivo em 1º de janeiro de 2013 terá que assumir com a população de Assis e também da região, porque Assis hoje já é um polo regional? Sem dúvida. A cidade, todos os prefeitos que passaram deram sua contribuição, né? A história vai provar isso, todos os prefeitos, né, deram sua contribuição boa, foram bons prefeitos, sim, na minha avaliação. A gente pode até comentar em certos momentos, mas se for olhar para trás e sem paixão, todos os prefeitos que passaram deram sua grande contribuição para Assis. E o doutor Ezio vem dando também sua contribuição para Assis. Mas eu acho que o próximo prefeito tem que se preocupar com a geração de emprego ali, trazer indústria para a cidade, procurar em Brasília, em São Paulo, procurar grandes empresários, procurar pessoas que vêm investir na cidade, melhorar esse distrito industrial. Eu fui o criador da Secretaria de Indústria e Comércio junto com o Romeu, mas não tinha verba na época também, nem para cafezinho. Então o prefeito tem que priorizar a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Dar verba, dar poder de maquinário, caminhões, enfim, para melhorar o distrito, porque hoje não tem como atrair empresa que esse distrito está lá. Então não é Moisés Jubran, não é o Ernesto Nobre, não é ninguém que possa estar lá, não vai conseguir fazer absolutamente nada se não tiver dinheiro, para viabilizar as coisas para o distrito e atrair novas empresas, novas indústrias. Eu acho aí sim a cidade vai progredir, vai desenvolver. Concordo com você, inclusive para finalizar, eu entrevistei o Gilson da Silva, que é o
diretor-presidente do Grupo Concreforte, uma das maiores empresas de Assis que atua praticamente no Brasil inteiro, e ele disse o seguinte: se ele fosse prefeito, ele seria um vendedor da cidade de Assis nos grandes centros, junto aos empresários. Mas ele colocou como prioridade número um, olha bem, telespectadores, uma melhor infraestrutura, uma infraestrutura adequada para o Distrito Industrial, a fim de atrair esses investimentos privados de fora. E a ideia sua bate realmente com a leitura que os empresários estão fazendo hoje de Assis com relação ao seu crescimento. Sem dúvida nenhuma, ele. Então tem que investir nisso, o prefeito focar, montar uma equipe com isso, lógico, preocupar com a educação, com saúde, que é o dia a dia, que é a coisa mais técnica, mas a parte mais política, com recursos, procurar atrair pessoas de fora para cá, para que em vez de se instalar para cá. Muita gente está em São Paulo, já não suporta mais a criminalidade de São Paulo, o trânsito, o movimento. Muita gente quer vir investir no interior, mas precisa de apoio, quer incentivos, querem que o município dê todas as condições para que venham se desenvolver aqui. A região nossa é boa, ele está em trocamento com Mato Grosso, pertinho de Londrina, perto de Bauru praticamente, né? Marília. Quer dizer, então o que está faltando é isso que o Camarinha fez em Marília. Perfeito. Ernesto, e você, para finalizar, última pergunta. Acha que, como político, que Assis tem que ter um representante na Assembleia Legislativa? Sem dúvida, eu lutei com todas as minhas forças, eu fiz o lançamento, eu que lancei a candidatura do João Binato, a deputado estadual, ele era do PMDB na época. A gente avaliou, junto com o doutor Ézio, que o melhor partido na época seria o PSC. O João Binato faltou pouquinho, trabalhei 14 meses, dei tudo com a minha experiência política que eu aprendi com o meu tio Abílio, com o Santilli, com o Hélio César Rosas, a gente percorreu todo esse estado de São Paulo aqui, e eu emprestei todo esse meu humilde conhecimento para o João Binato. Lutei com todas as minhas forças para que o João fosse eleito. Infelizmente, por 1.800 votos, o João ficou de fora. Isso foi lamentável para a cidade de Assis. Para você ter uma ideia, o deputado Carlos César, da Igreja Quadrangular, conseguiu, em apenas 5 meses, para Sorocaba, que é a tua terra, mais de 500 milhões de reais em prol de Sorocaba. Quer dizer, então, para nós foi péssimo, né? E a gente pede para as próximas eleições que a população realmente vote em candidatos da terra, valorizem, hasteiem bandeira de Assis, cantem o hino de Assis, para que Assis volte a ter, como teve no passado, né? Santilli Sobrinho, Hélio César Rosa, Abílio Nogueira Duarte, né? Deputados atuantes que tanto fizeram pela cidade de Assis e que, infelizmente, hoje estão à lacuna de grandes lideranças políticas. Nós estamos sem deputado há mais ou menos 30 anos. Estamos sem pai e sem mãe ali. Você chega em São Paulo hoje com uma dor de barriga em São Paulo, se não tiver amigo deputado lá, eu mesmo tenho várias amizades em todos os partidos, graças a Deus. Então a gente consegue com todos os partidos, né, pela amizade, quebrar galho dos amigos, né, resolver problemas na área da saúde, né? Então, mas é difícil. Sem um deputado fica muito difícil desenvolver uma cidade, uma região. Ernesto, muito obrigado pela sua entrevista. Reiteramos o convite aqui do lançamento do livro do nosso deputado, Hélio César Rosas, na próxima quinta-feira, dia 17, às 20 horas, na Câmara Municipal, em que ele estará, em noite de autógrafo, distribuindo esse livro, o mais recente livro dele, Baú Revirado, para os seus amigos e para as pessoas que pertencem ao seu rol de amizade e que apreciam e consideram o Hélio como um grande homem público, talvez como o maior político da história do município de Assis. Muito obrigado aos nossos telespectadores. O nosso programa pode ser visto pelo site tvnotasgentecomentarios.blogspot.com na internet. E o nosso programa vem sendo também muito visitado na internet, objetivando dar maior visibilidade no nosso programa, que é veiculado pela TV Com, Canal 22. A produção do programa de hoje, mais uma vez, pertenceu ao Jefferson de Oliveira, da JVA Produções. Agradecemos a atenção de todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.